Fala galera, tudo bem por aí? Estamos começando mais um programa aqui da Imobverse, onde tudo acontece do mundo e do universo imobiliário, falando com vocês aí de casa, aonde quer que seja que você esteja acompanhando. A gente está com uma série muito legal, a gente está com uma série muito bacana e hoje a gente vai dar continuidade aqui. Porém, antes de dar continuidade, sempre bom lembrar, pedir para vocês aí a contribuição para que vocês possam dar aquela moral que eu sempre falo, que é vir seguir a gente nas nossas principais plataformas e também aí curtir os nossos conteúdos para que esse conteúdo possa cada vez mais atingir um maior número e volume de pessoas, tá? Obrigado pela sua participação de sempre. Como sempre, estamos aqui com os nossos sempre ilustres Rodrigo Sartori e Alan Marcel. É isso aí. Muito obrigado, Magno. Muito obrigado, Alan, por compartilhar a mesa aqui com a gente. É isso aí, Mobverse, onde o universo imobiliário acontece. Então, não sei se você está assistindo, ouvindo a gente aí do trânsito, da academia, do trabalho. Eu sou de São Paulo, então com certeza é do trânsito. E eu vou te falar, o último episódio, eu fui, né? Eu sou de São Paulo, então gravo aqui em São José. Eu fui daqui para casa assistindo e voltei hoje de casa para cá assistindo, porque foi incrível e hoje tem um complemento aí, né, Alan? Maravilha, vamos lá. Agradecer mais uma vez aqui a sua audiência e também compartilhar com vocês aqui um pouco do universo imobiliário. E hoje a gente tem grandes assuntos aqui de continuidade ainda dentro aqui das nossas etapas da jornada imobiliária aqui de incorporação, né? Então a gente falou de prospecção de área, pesquisa de mercado, viabilidade, que esse episódio a gente já rendeu ouvi-lo, porque realmente foi uma aula aqui. E agora, para fechar essa primeira parte da nossa jornada, a gente tem a questão de aprovação técnica e legislação imobiliária, com alguns tópicos aqui dentro. Então, Magno, mais uma vez aqui, vamos usar a sua experiência e compartilhar esses cases para poder contribuir aqui com os nossos colegas. E aproveitando, como foi dito aqui, escreva aqui o que você está achando, quais são as suas dúvidas, que a gente vai interagir para poder ajudar e fomentar ainda mais os negócios de sucesso e negócios saudáveis no mercado imobiliário. Bom, a gente deixou esse pedaço, né, vamos dizer assim, esse desdobramento, e aí quando a gente fala de legislação imobiliária, aprovação técnica, na verdade, eu diria que a gente vai falar hoje de uma parte do desdobramento que acontece após a viabilidade. Então, que nem o Alan bem disse, a gente veio falando da toda a jornada, tal, construímos, tá, tem a viabilidade, colocou a viabilidade na mesa, foi aprovada, seja ela por qual âmbito, né, se é uma aprovação individual, se é um comitê, tá bom, ela tá aprovada. Legal. Uhum. E existe uma coisa muito importante, que é assim, a viabilidade aprovada, ela é estática. Então, ou seja, é uma leitura, é um documento que mostra ali, por informações, né, consolidadas, a viabilidade de um negócio. Tá. Eu diria que a partir do momento que você tem a viabilidade, passa a ser o quê, então? O que eu faço a partir de agora? O que eu faço? Tá, tô com a viabilidade na mão, o que eu faço agora? O que eu vou fazer com esse instrumento que eu tenho nas minhas mãos? Da mesma forma que a estratificação da viabilidade envolve todos os departamentos, o que está tendo agora é um output dos inputs trazidos por esses departamentos. Então, vou dar exemplo. Quando nós fazemos lá a prospecção da área, pesquisa de mercado, estudo de massa, e isso é estratificado numa viabilidade, isso nada mais é do que os departamentos trazem os seus números, e isso é imputado nessa viabilidade. A viabilidade, então, ela dá uma devolutiva do seguinte: olha, esse projeto foi aprovado. Então, você envolve todos os departamentos de uma incorporadora, engenharia, financeiro, né, desenvolvimento de negócio, comercial, que daí envolve o marketing, né, vendas, uma porrada de departamentos que, por sua vez, né, vão dar início efetivamente à execução desse negócio. Por quê? Que a partir desse momento que esse produto entrou com uma viabilidade, ele entrou numa curva de vendas. Uhum. Ele entrou numa curva de faturamento. Ele entrou numa curva de obras. Ele entrou dentro do radar da empresa de execução, em todas as suas esferas. Então, a partir do momento que aquela viabilidade foi consolidada, foi homologada, foi validada,
ela está inserida, ó, isso aqui, esse projeto vai acontecer. Aí, exemplo prático, o pessoal lá da comunicação, cara, tem um name. Tem que ter nós vamos deixar isso para Calma. outro episódio. Não vai, tô dando exemplo, tô dando exemplo. É nos próximos já, a gente vai entrar nisso. A gente vai ter depois essas especificações um pouco mais amplas, mas, então assim, o marketing, fala que tem que dar um name. A arquitetura, né, desenvolvimento de negócios, a incorporação, né, vai ter que fazer o quê? Aprovar o projeto, que é o contexto maior aqui hoje. Você tem todos os departamentos, né? Então, o financeiro tem que homologar, tá, beleza, você vai ter custo desse negócio, então tem que fazer todas as homologações e os inputs desse produto, desse projeto, dentro do sistema, para poder fazer alocações de verba. Então, todo mundo sai fazendo a sua lição de casa para que isso, de fato, saia do papel, que a viabilidade no papel é uma coisa. Cabe, então, à empresa e essa equipe multidisciplinar, né, executar aquilo que foi planejado. E aí eu destaquei esse programa de hoje para falar desse aspecto de aprovação técnica e legal, porque são dois fatores extremamente, tá? Fatores críticos de sucesso para todas as outras coisas. Embora a gente vá fazer um programa sobre o marketing do produto, sobre comercialização, sobre crédito imobiliário e tudo mais, só que lembra que eu falei no programa passado que 80% da assertividade do negócio estava relacionada ao que a gente faz até a viabilidade? Sim. A partir do momento que fazemos a viabilidade, os outros 80% está relacionados às aprovações técnicas legais. Caramba. Por quê? Entenda só. Beleza, foi aprovado. A partir daquele momento, então, eu tenho que fechar o projeto para poder ingressar na prefeitura e tecnicamente aprovar. Para eu chegar a essa aprovação, inicialmente o máximo que a gente fez foi fazer um estudo preliminar de legislação para entender o que poderia ser feito naquela área para que eu pudesse desenhar o meu estudo de massa e desenvolver minha viabilidade. Até aí, beleza. Agora eu tenho que validar isso. Então eu tenho que olhar outros aspectos na aprovação técnica, como as concessionárias de água, de energia, de telefone. Sim. Eu já fiz empreendimento que chegou lá no final, a gente, né, literalmente, quando eu falo descobriu, não, eu já cheguei em empresas que, quando foi entregar a chave, falou assim, ó, aqui não chega sinal de internet. Como é que você faz um empreendimento que não tem sinal de internet? Porque não foi estudado lá atrás. Lá atrás, você faz um estudo de viabilidade, na prospecção, antes de fazer a viabilidade, você faz uma diligência técnica, por exemplo, para você verificar se tem rede de água, rede de esgoto, energia. Porque se não tiver, as concessionárias vão obrigar você a fazer uma expansão. E isso muitas vezes inviabiliza financeiramente, porque de repente você tem uma área muito boa para fazer casa, sei lá, e de repente não tem rede de água, tem uma extensão de 2 km para você fazer. Porque a concessionária fala assim, olha, é o seguinte, minha água chega até esse ponto, o seu terreno está 2 km do último, né, ponto aqui de água. Você quer levar? Tá bom, vou te dar uma diretriz que você vai ter que executar lá no final. Isso pode inviabilizar o projeto. E no caso, esse custo seria do incorporador? Esse custo é do incorporador, da empresa. Isso pode ser exigido tanto pelas concessionárias, como uma extensão de rede, e isso também vai ser refletido lá na hora do banco, porque o banco vai identificar isso das concessionárias, que o banco vai olhar e falar assim, olha, não tem água, o que vocês vão fazer? Não, já tem um projeto aqui da concessionária de água, já tem aqui um croquis de execução e nós vamos executar. O banco vai fazer o quê? Ele vai pegar essa execução e vai colocar lá como uma infra não incidente, ela não é incidente no projeto interno, mas ela está fora, por isso que ela é não incidente, que você precisa comprovar lá no final do projeto para que o banco possa homologar que você de fato terminou. Porque a prefeitura vai te dar o habite do prédio, né? Mas as concessionárias, o banco, enfim, ele vai te exigir que você cumpra o que lá atrás você prometeu. Então, quando a gente fala de aprovação técnica, agora começa a coisa a ficar um pouco mais séria. Porque isso tem o quê? Você começa a ter, a ser confrontado e você começa a ser forjado na sua capacidade de fazer aprovação. E aí vou dar um dado aqui bastante interessante. Então, vamos dar um exemplo. O Rodrigo, você está aqui, né? Você na capital.
Sim. E aí, por exemplo, você vai ver muita empresa que atua hoje na capital, não só São Paulo, mas como qualquer outras capitais, que não vão para o interior. Exato. Por quê? Porque na capital você tem uma concentração de empreendimentos cuja legislação é única. Sim. Quando você vai atuar no empreendimento, então você chega numa macro-região, por exemplo, que tem lá 10 potenciais cidades. Cada prefeitura tem uma legislação diferente. Sim. Então a sua curva de lançamentos e tudo mais está atrelada a isso. Então existem planos diretor diferentes, políticas diferentes, processos diferentes. Então, e aí, vamos dar um exemplo, contrapartidas públicas diferentes. Eu ia te perguntar isso exatamente agora, né? Se a contrapartida entra nesse momento aí, porque eu já vi muito empreendimento tendo que entregar, por exemplo, um acesso à rodovia, um viaduto, uma escola, um posto de saúde. É, bem colocado, Rodrigo. É assim, ó. Vamos dar um exemplo. Você ingressa com um projeto para aprovar numa determinada prefeitura, tá? Mas aí a prefeitura ela faz um estudo em todas as suas demandas de secretarias, né? De trânsito, secretaria de meio ambiente, de mobilidade urbana, enfim, todas as secretarias, né, de planejamento, elas vão olhar para o seu projeto. Aí a Secretaria de Saúde, por exemplo, ou de Desenvolvimento, enfim, cada prefeitura tem uma secretaria que pode manifestar-se dessa forma. Vamos imaginar o seguinte, a prefeitura te dá uma devolutiva, você protocola o projeto e ela devolve para você e fala assim, olha, é o seguinte, você está fazendo esse projeto aqui, só que é o seguinte, não tem escola. Você está colocando aqui um adensamento de 500 pessoas aqui e a escola que eu tenho mais próxima aí não tem capacidade. Então você está trazendo para mim uma demanda pública e eu não tenho como comportar isso. Então o poder público devolve para você uma contrapartida e fala assim, olha, você vai ter que fazer aqui uma escola, um exemplo. Ou você vai ter que aqui melhorar aqui a pavimentação de uma determinada avenida porque você vai trazer aqui uma grande concentração de fluxo de carro. E a gente já está numa região que... Você está entendendo que existe uma série de situações que agora começa a exigir uma série de fatores que exigem essa eficiência. Porque se você não fazer com que essa eficiência ocorra dentro do prazo pré-estabelecido, lembra que a aula passada ou o programa passado foi sobre viabilidade? Sim. Você começa a prejudicar a viabilidade, começa a prejudicar o lançamento, começa a prejudicar uma série de fatores quando você não consegue cumprir o prazo. E hoje, para você aprovar um projeto, dificilmente você aprova com menos de 6 meses. Em média de 6 a 12 meses, em casos eu já vi até de 1 a 2 anos. Loteamento, então, nem se fala. Loteamento é bem mais complexo, no mínimo 2 anos. Então, quando você tem a aprovação técnica, você começa então a se deparar com isso. Então você precisa ter uma equipe muito bem capacitada para poder trafegar, né, e ter essa leitura. Porque você pode... Quer ver um exemplo? O cara comprou um terreno e esse terreno fica do lado de um posto de gasolina. Certamente, olha só, não só a prefeitura, a própria Caixa vai pedir para você para verificar se não existe uma contaminação de solo naquela aprumada ali relacionado ao posto de gasolina. Aí você tem que fazer um laudo e aí isso pode cair em órgãos, né, que são órgãos que regulamentam a atuação, que dependendo como for, você pode ter um fator ali que é de uma aprovação do lado de um posto de gasolina que pode demandar 2 anos para aprovar. Acabou o seu projeto. Você vai ter que abortar ou mesmo protelar. E eu já participei, viu, Ala, de um projeto desse, onde teve que fazer descontaminação de solo. Sabe como é fazer descontaminação de solo? Arrancar 1 metro de terra do terreno e jogar fora esse 1 metro de terra. E colocar terra nova. Detalhe, não é em qualquer lugar que você pode jogar essa terra. Não é. Você tem que retirar, e essa retirada depende do nível da contaminação e do tipo de contaminação que existe dentro desse solo. Então, em determinada situação, se o laudo constatado... Uma vez a gente trabalhou num projeto que tinha do lado de posto... E, na verdade, qualquer lugar que você for fazer uma área, você vai ter posto de gasolina, alguma coisa, e daí eles vêm, fazem um estudo da aprumada para ver para onde que tá indo. E aí o que acontece? A gente foi preventivo e fez o teste antes para verificar, porque a gente sabia que ia vir. Antes da aquisição da área? Não. Antes mesmo do ingresso do projeto para aprovação na prefeitura. Por quê? Sabendo isso, então, a gente contratou uma empresa especialista em laudos ambientais para verificar isso. Você vai lá, faz uma perfuração, identifica isso. Cara, eu estou falando só de um detalhe.
Você quer ver um outro detalhe técnico que existe? De repente você está fazendo, vamos falar aqui de São Paulo, de um projeto perto de Guarulhos. Tem aeroporto. Tem aeroporto. Né? Você tem que acionar, né, o órgão específico que vai dar para você a licença para ver se o projeto que você está fazendo, eu quero fazer uma torre de 25 pavimentos perto do aeroporto. Cara, não pode. Tem uma limitação na regra ali. Uma vez eu tive eu lembro que uma vez uma empresa trouxe uma área, a área era muito boa, era um filé, era um tapete, mas olha só que fato. Essa área, ela tinha no seu desenho, no mapa hidrográfico do estado, tá? Que continha nessa área um córrego. Só que o mapa hidrográfico, ele era da década de 70. Então em 70 tinha uma aguinha passando lá. Tá. Só que eu falava, cara, mas não tem. Só que não tem um mapa mais atualizado. O que acontece? Então você teria que entrar com um processo nos órgãos competentes para que você provasse que não tinha mais água passando, não tinha mais córrego no seu terreno. Por quê? Em havendo e usando como instrumento o mapa hidrográfico, havendo o córrego, você teria que respeitar, até então naquela época era 30 metros do meio do córrego, para a direita ou para os lados, né? Para as duas paralelas. E aí o que acontece? O terreno tinha 10 mil metros, o córrego era no meio. Aí o que acontece? O terreno dava, o potencial da área que era para fazer 300 unidades, dava para fazer 120. Por causa disso aí. Aí o construtor precisou entrar com um processo para provar de que não havia mais, que era um córrego seco, ou seja, não tinha mais nenhuma água fluente, para que então ele respeitasse apenas 5 metros e não 30. Mesmo não tendo, mesmo não tendo. Então, olha só a complexidade do que é. Então você começa a enfrentar isso. Concessionárias, que nem eu falei, de energia, de água, de esgoto, né? Dessa questão de, por exemplo, água. Aí o seu terreno, ela é legal, é bacana, mas tem um problema de água lá. Aí sabe o que vem de contrapartida? Você tem que ir lá construir uma rede de água, uma taça elevatória, para que possa... Porque é o seguinte, você vai consumir mais água do que eu levo para essa região. Ou você vai ter que aprimorar o meu sistema de abastecimento, entregando algum tipo de equipamento. Então eu já vi vários projetos que de repente você tem que ir lá e construir uma taça elevatória e instalar lá próximo do empreendimento com 20 mil, 30 mil litros d'água. Isso custa. Isso vocês estão falando de contrapartida depois que foi o projeto para a prefeitura e existem essas contrapartidas. Tem um termo que é o EIV, que é Estudo de Impacto de Vizinhança. Isso não é contra... o estudo de impacto de vizinhança, ele não é a contrapartida pública. Ele é um estudo que você obrigatoriamente precisa fazer para que o próprio nome já diz, de impacto né? de vizinhança. Para que justamente você não tenha problemas futuros em relação a qualquer reclamação. Então, principalmente em bairros antigos, né? De casa, de residências. Bairros antigos, geografias, né? Topografias acidentadas que você tem, né? Que nem você falou, construções antigas, construções inacabadas, né? Então, isso aí é praxe, acontece muito no mercado. Eu mesmo já vi muitos casos acontecerem, acontece, isso é normal acontecer porque você sempre vai ter um terreno. Então pensa, você tem lá um terreno que tem uma casa de 30 anos. E de repente essa casa ela não foi construída com base num projeto de engenharia. Ela foi construída num método autoconvencional aí, né? Meu avô fez a casa. Aí o que acontece? O cara não fez um projeto devidamente com suas devidas fundações corretas, não usou o material correto, tarará. Aí você pega lá um projeto, vai bater uma estaca lá. Vai trincar, vai rachar. Mas eu ia colocar no sentido de... aí vocês me corrijam aqui tecnicamente, né? Você falou da devolutiva ali, da contrapartida, às vezes quando precisa de uma questão de água, técnica mesmo ali para viabilizar o produto. Mas o que eu vejo muito nos projetos, quando o marketing está fazendo parte, é que vai ter uma mudança na questão de mobilidade ali. Vai ser ampliada uma faixa, vai colocar um semáforo, vai colocar um ponto de ônibus, alguma coisa. Por quê? Porque o adensamento ali de veículos vai ser maior. Então, geralmente eu vejo nos projetos que vai mudar a rua. Muda algum acesso, muda alguma coisa. Isso aí seria de qual parte de devolutiva? Não, isso é devolutiva pública. Vou dar um exemplo. Digamos que você está fazendo um empreendimento e esse empreendimento ele tem lá em frente uma rua, uma rodovia, uma avenida de mão dupla.
E aí, digamos que o seu produto tem 300 unidades. Naturalmente, você vai ter ali um adensamento muito grande, um aumento significativo do tráfego de veículos. Certamente o projeto ele vai analisar se de repente você vai ter que fazer aqui uma faixa de desaceleração, né? Ou você vai ter que construir uma rotatória, enfim. Ele entra com todo o ajuste necessário que o órgão público entende por ser necessário para que a sua demanda de empreendimento não seja prejudicada. Entendi. Então, que nem eu falei, isso pode ser desde uma instalação de um semáforo, pode ser uma rotatória, pode ser uma extensão de faixa, pode ser uma pavimentação de uma extensão. A execução é por conta do órgão responsável? Não. Essa execução, ela sempre é de responsabilidade do setor privado que está fazendo o empreendimento. Não, então, mas colocar a obra lá no trânsito, por exemplo, tá? Vamos lá, mudou uma via ou colocou um semáforo. Quem faz é o órgão público, mas quem custeia é o incorporador. Porque a construtora, a empresa, ela vai assinar, inclusive, isso já é dimensionado valores no início. Então, na validação do na projeto validação mesmo. do projeto. Porque assim, vamos dar um exemplo aqui. A gente vai lá, a prefeitura soltou um ataque, né, que é um termo de ajuste de conduta, por exemplo, que fala assim, olha, você precisa fazer ampliação da creche no bairro. Aí você vai lá e executa essa creche e entrega ela para o poder público. Então você faz, executa e entrega, e o poder público é quem avalia se você fez de acordo com o que ele pré-estabeleceu lá na aprovação do projeto. Sem isso, ela não. Primeiro que você assina e depois você é obrigado a entregar, obviamente, o que você se comprometeu assinando. Nesse sentido, é importante dizer que eu quero chamar a atenção aqui, olha o tamanho da responsabilidade. Por isso que eu falo que 80% está aí, porque depois é colocar o projeto, colocar o produto na rua. E aí que eu chamo a atenção é que isso demanda muito tempo. Então é necessário. E agora quando você pega uma empresa, pensa só, uma empresa que tem 10, 15 projetos simultaneamente em aprovação em prefeituras diferentes. Que nem eu falei, por isso que algumas empresas não querem. Você tinha muita empresa que às vezes ela tinha o seu plano de expansão para o interior. Não, ela às vezes fica. Ela fica dentro do Grande Centro, por quê? Não, aqui eu só aprovo com essa prefeitura. Então, quando você pega uma grande cidade, né, não precisa ser só uma metrópole como São Paulo, mas quando você pega cidades com mais de, por exemplo, com mais de 500 mil, ou 1 milhão de habitantes, 2 milhões de habitantes, o que acontece? Você tem uma legislação e você tem uma atuação geográfica ampla. Falou, cara, eu vou ficar aqui nessa região. Tem demanda para trabalhar ali, você já você trabalha com uma prefeitura só. Então, imagine você ter uma equipe técnica que você precisa demandar uma reunião com a prefeitura para ver os seus projetos. Então, você chega lá na prefeitura e você fala sobre os seus 5, 6, 7 projetos em andamento. Agora, imagine você atua em regiões, estados diferentes e você ter que validar. Normalmente as empresas acabam terceirizando, acabam contratando escritórios especializados para poder conduzir, mas ainda assim você tem que ter alguém para gerenciar tudo isso. E aí é onde acontece a magia da coisa. Por quê? Se você atrasa, você tem uma série de desdobramentos, né? Então, a obtenção do alvará hoje é um desafio muito grande para as empresas, para elas, né, terem essa disciplina. Daí a importância de você ter equipe, de você ter ferramenta, de você ter uma estratégia de comunicação interna, de você ter uma ferramenta de gestão de projetos interna, né? Por exemplo, se você não tiver uma ferramenta para você fazer uma gestão de projetos, de comunicação, porque você tem que comunicar a engenharia com a arquitetura, com o financeiro, com o comercial, com o marketing, porque tudo isso envolve os outros departamentos. Imagina, não pode ser por WhatsApp, não pode ser por e-mail. Imagina você mandar por e-mail, o projeto não. Então você tem que ter uma ferramenta de gerenciamento muito forte, né? Que existem essas da vidas aí. Por mais simples, por exemplo, você pega aí umas ferramentas de gerenciamento de Kanban, ou você um gráfico de Gantt, para que todo mundo simultaneamente possa entender todas as atividades necessárias para que você possa executar o projeto. Quando que eu inicio tal tarefa? Quando eu termino aquela? Quando que eu termino aquela? Quando eu começo aquela? Quando eu termino a outra? Mas tem atividades que começam simultaneamente através de uma outra tarefa. Então é um gerenciamento, né? É uma EAP que a gente chama, né? Uma estrutura analítica de projeto. Ou seja, você tem várias pessoas analisando simultaneamente o desenvolvimento de um projeto. O que não pode acontecer? Vamos pegar um exemplo prático aqui para quem está assistindo, ouvindo entender. Imagine só que eu for da equipe de desenvolvimento imobiliário, sou lá da arquitetura, e aparece uma pipa enorme no terreno, que é o lençol freático muito baixo. E isso vai impactar, tá,
no cronograma de aprovação. Então, olha, vamos ter que fazer um laudo, esse laudo vai demorar 30 dias ou coisa do tipo, tá? Mas digamos que, então, isso vai empurrar 30 dias e eu não aviso ninguém. Aí, o comercial, o marketing, a venda, tem lá numa curva de venda, ó, esse produto que nós vamos lançar a tal data. Solta o teaser. Todo mundo esperando. Aí, você vai cobrar uma ação de órgão e fala, não, rapaz. Aí você vai cobrar alguém, você fala, rapaz, olha, deu um problema aqui, assim, como assim? Não, esse projeto vai atrasar uns 60 dias. Você fala, como assim? Puxa. Só que aí ninguém avisou, aí o marketing foi lá, já mobilizou a equipe, já estruturou o 3D, ou já demandou. Aí o comercial já demandou a equipe de vendas, ou a vendas já demandou estruturação de equipe, já está treinando a equipe, de repente, né? Eu falei de lençol freático, mas vamos falar um processo lá na frente, de repente a prefeitura pediu uma contrapartida lá que está enroscado aqui, o aceite, não sei o que, vai atrasar uns 45 dias. Cara, não pode. Isso não pode acontecer. Então, se não houver essa gestão multidisciplinar dentro de uma estrutura analítica de projeto, né, que é uma estratégia de EAP, né, você corre um sério risco de ter desdobramentos terríveis no seu projeto. Então, a aprovação técnica é fundamental. Que nem eu falei, tem as concessionárias, tem uma série de coisas que você tem que analisar. Outras coisas são menores, não menos importantes, mas com um volume e uma expressividade menor. Né? Então, embora seja importante, não vai me xingar aqui não, mas o name é importante? É importante. Mas assim, o name, cara, você não depende de fatores externos para aprovar o name. Você entendeu? Casa, né? Senta lá e discute lá, fica 2 dias lá dentro de uma sala, um vai querer pôr nome de passarinho, outro de árvore, pedra, nome da mãe, não, como o nome da minha tia, enfim, mas vai sair. Não vai ter um ambiente, né, numa análise SWOT da vida, você não vai ter um fator de ameaça externo prejudicando o nome do seu empreendimento. Sim. Né? Você não vai ter uma dificuldade de, cara, tá faltando corretor no mercado. É uma pauta para outro dia pra gente falar isso aqui, né? Corretor qualificado. Mas vamos lá. Tá faltando gente, não tem. Cara, mas isso aí você faz, você estrutura, você consegue. Depende muito mais de você. Agora, a composição de aprovação técnica, ela depende de uma série de fatores. Quantas secretarias, cada prefeitura tem a sua particularidade. Tem prefeitura que fala, não, vai lá mobilidade urbana, vai lá planejamento, meio ambiente. O pessoal do meio ambiente foi lá e falou assim, não, tem 2 árvores aqui, entendeu? Tem um jatobá aqui na sua... Não pode fazer supressão dessa árvore aqui. Tem que tirar aquelas pitangueiras, né? Em alguns empreendimentos, infelizmente, do nada some umas árvores, do nada cai um raio lá e mata as árvores lá. Cai sozinha, mas às vezes acontece de você ter um tipo, né, de supressão de vegetação. Pô, uma coisa é você tirar uma árvore que ela é frutífera. Tem uma amoreira lá, um pezinho de amora lá, uma mangueira e tal, uma coisa é isso, né? Tudo bem, até eu tinha fazer um conto bem, uma conta engraçada aqui. Uma vez eu tinha um cara que a gente foi num terreno, né? E era, muito bacana esse nosso amigo, chamava Alexandre, chama, né? Alexandre Falco. E aí a gente tava num terreno e ele olhou pra mim e falou assim, olha, a responsabilidade que vocês têm. Eu falei, o que é isso? Tá vendo o passarinho cantando naquele pé de amora? Você vai tirar a casa dele daqui. Olha só, tem que reflorestar, né? O cara veio na mente, né? Brincando, mas assim, tem isso, né? Você citou um ponto. É o PRGR-CC, que existe um programa que você acaba também tendo em contrapartida de órgão público, né? Então, assim, você foi lá, embora não fosse frutífero, mas você tinha uma área que tinha uma vegetação, que a prefeitura fala assim para você, assim, beleza, eu te autorizo a tirar, você tem que fazer uma compensação em outra área e plantar X quantidade de mudas de árvores e tudo mais. Cada metro quadrado tem que corresponder a 5 metros quadrados. Aí depende a variação de cada município, né? Existem algumas que são regradas. Existe também, por exemplo, o Código Sanitário. Tem uns que operam obedecendo o Código Sanitário do Estado, outro opera atendendo o Código Sanitário municipal. O que é isso? Vou dar um exemplo. Se você, por exemplo, nós estamos aqui na cidade X do Vale do Paraíba. Se você obedecer o Código Sanitário do Estado, se o Código vigente falar que o
o quarto tem que ter no mínimo 10 metros quadrados, você tem que fazer o quarto de 10 metros quadrados. Mas tem, às vezes, cidade que vai permitir você fazer um quarto menor. Então, tudo isso tem impacto. Então, é estudo da legislação, entendimento das contrapartidas, o entendimento das concessionárias, o entendimento de tudo aquilo que envolve o entorno, os problemas ambientais. Aí vão lá, o cara foi lá fazer uma vistoria, o cara vai lá, chutou, achou um negocinho lá, cara, parece que isso aqui é uma louça da época de Dom Pedro, não sei quem. E aí ele vai falar, cara, tem que parar, para a obra. Ou olha, é o seguinte, não pode construir nada aqui, porque a gente identificou que tem alguma questão arqueológica aqui nesse terreno. Não pode. Isso eu nunca ouvi falar. Não, tem todos os... Então, porque todos os órgãos públicos, né? E obviamente estão corretos. Se não houver, imagine se não tivesse, né, a prefeitura vindo regrar isso tudo. E aí eu vou dizer para vocês o que isso existe. Porque às vezes, quando o órgão público faz vista grossa para isso, o que acontece? Aí você tem um bairro, uma região com muito adensamento sem infraestrutura pública, né? Não tem creche, não tem posto de saúde. Aí o cara vai morar lá, compra o apartamento, ele comprou lá porque é baratinho. Alguém fez uma promessa para ele que não, aqui vai ter posto de saúde, vai ter isso, vai ter isso, né? Vai ter, metrô, o que você quiser aqui vai ter, aeroporto. Aí o que acontece? Não tem nada. Aí o posto de saúde mais próximo são 5 km, para ele pegar ônibus ele tem que andar 2 km, e aí o órgão público vê exatamente isso. O quanto que de serviço público é oferecido, né? O quanto que de serviço público é dado para que, peraí, o construtor, beleza, se você quer fazer esse projeto, mas olha, tem esse entorno aqui. Bom, então aí isso é a parte técnica. Dá para perceber que tem muita coisa, muito desdobramento, né? Sim. Então, aí, tá, legal, aprovou a parte técnica. Uma outra questão, que embora seja simples, pareça simples, mas não é. E eu já tenho várias experiências nas dezenas e dezenas de empreendimentos que a gente já fez aí, né? Na verdade, já passei de centenas, na verdade, de empreendimentos. Mas olha só, o projeto saiu, o alvará saiu. Então, a legislação técnica, beleza, foi superada? Foi. Só que vamos imaginar que não foi feita uma diligência de legislação relacionada à incorporação imobiliária. Aí vou dar um exemplo. Uma vez eu estava numa empresa trabalhando no comercial e eu falava assim para o meu diretor na época. E a incorporação? E nunca que saía. 2, 3, 4 meses. Normalmente a incorporação, tudo redondinha, sai em 40 dias, 45 dias. Né? A gente fala 30, mas nunca sai em 30, mas 45, 60 dias no máximo. Pô, passa 60, 90 dias. Sabe o que aconteceu? A área estava com um espólio de uma família, né? Ou seja, tinha um processo de inventário. Demorou 1 ano e meio para sair a incorporação por conta de uma resolução do inventário que lá atrás não foi feita uma diligência correta. Então você fez, olha só, lembra do trabalho que a gente falou no programa sobre viabilidade? Aí lembra que agora eu estou falando de toda a aprovação? Agora imagine você travar o processo e perder todo esse trabalho na legislação. Por causa de que alguém não viu que tinha um BOzinho na matrícula. Ou que no meio do curso, porque pode ser que na viabilidade não tinha nada. Só que o dono do terreno, sem te avisar, ele foi lá, pegou essa matrícula e falou, preciso fazer um capital de giro. Vai lá no banco, hipoteca e coloca o terreno em garantia. Aí você tá lá entrando com a incorporação, você pega a matrícula e fala, que isso? Tem uma hipoteca aqui. Demora 30 dias às vezes, porque você tem que ir lá no banco, substituir o bem. Ou senão, o cara que te vendeu o terreno, ele é dono de outros negócios, de outras empresas. Ele sofre um processo fiscal trabalhista e de repente esse processo vai lá e impacta o terreno dele. Aí o que acontece? Parece lá um arrolamento fiscal. Ele tem que substituir o bem. E se ele não tiver o bem? Aí ele vai falar, cara, me dá uma semana. Aí passa 10 dias, 20 dias, a sua incorporação atrasa. Por quê? Porque você... Então a diligência jurídica de acompanhamento também relacionada à divisão imobiliária. Precisa monitorar isso para quê? Para que surpresas não possam acontecer depois, né? Porque, imagine, seria o mesmo de que eu convidar vocês para o aniversário. Cara, montei o buffet, contratei recepção. Cara, foi um negócio maravilhoso. E aí, na hora de cantar o parabéns, vamos lá cantar o parabéns, cadê o bolo? Não tem bolo.
É essa surpresa que a gente tem quando vai incorporar e acontece alguma pipa assim. E olha que, assim, lembrando do programa passado, né? Olha, a gente já se preparou em tudo. E Não. mesmo assim... Lembra que eu falei no programa passado? A gente precisa olhar para aquilo que não é óbvio. Porque às vezes você está lá preocupado com o projeto, o marketing está desdobrando lá, vendas, o crédito, todo mundo se estruturando, né? Sim. Ah, quer ver uma coisa que é óbvio, que não é óbvia e pode acontecer? E você tem que eliminar isso pela diligência e uma questão multidisciplinar, que é o seguinte. Cara, eu preciso monitorar essa matrícula aqui até a incorporação. Então o projeto começou, 6 meses eu estou monitorando essa matrícula. Por quê? Pode acontecer um arrolamento fiscal, um processo de hipoteca. Pode acontecer, sabe o quê? O cara foi, alugou o imóvel e deu o terreno em fiança, né? Ele assinou como fiador e apresentou o terreno, aí aparece lá. Uma série de situações. Isso eu estou falando da matrícula. Mas pode ter outras situações também, né? Que daí são desdobramentos de você fazer, por exemplo, por lei você precisa fazer o quadro da NBR 12.572. Então você faz o quadro da NBR. Você pode errar o quadro e dar entrada depois no cartório e voltar, ó, tá errado o quadro. Ah, é fácil refazer? Tá bom, 1, 2 dias. O que eu quero chamar a atenção aqui é da essência que você precisa ter, né? De cuidar disso corretamente, porque lembra, tudo vai impactar, tudo tem impacto, tudo tem desdobramento. Sim. Se não for feito corretamente, vai ter desdobramento. Quando o cliente vai lá e faz um empréstimo, ele não vai ter um desdobramento na hora de fazer a aprovação do crédito? Ele nem vai conseguir. Então, se você vender o imóvel e não souber fazer o monitoramento até o desligamento da demanda mínima, o que vai acontecer na hora de aprovar lá? Porque o cliente não fala, você descobre. Só que quando você descobre isso de forma tardia, você não tem como corrigir sem sofrer consequências. Quando você trabalha de forma preventiva, você corrige, ô fulano, apareceu aqui um empréstimo aqui, cara. Cara, que eu queria quitar lá um carro, olha só, o cara fala, aí para quitar o carro eu fiz um empréstimo consignado. É isso mesmo. Entendeu? Com cliente pessoa física você tem algum tipo de empréstimo? Não tem. Aí você consulta e fala assim, não, você tem um financiamento de uma moto. Não é pra mim não, é que esse financiamento é do meu irmão. Exatamente, tem barriga de aluguel. Então, você vê que a aprovação técnica e legal, ela tem um papel crucial pro negócio. Sim. Ela tem um papel crucial, porque nós estamos ainda falando de aprovações, de viabilidade. Nós estamos falando ainda de sacramentar o negócio. O negócio ainda não existe, ainda existe um terreno. Agora, a partir do momento que você aprova tecnicamente, aprovei tecnicamente, faça a incorporação, pronto, o projeto de fato nasceu. Aí são desdobramentos internos. Porque igual a viabilidade, igual a aprovação técnica, a legislação imobiliária vai nos ensinar que ainda tudo aquilo que pode dar errado está muito mais relacionado a um fator externo do que interno. Claro que no registro da incorporação você vai ser obrigado a apresentar uma série de documentações da empresa e dos sócios. Ok, mas aquilo que não está sob seu controle, se você não monitorar, o cara vai hipotecar a área. Já vi isso direto acontecer, direto. E olha, uma vez um fato até inusitado, apareceu depois de incorporado, o banco identificou, tá, o terreno que foi dado em fiança num contrato de locação de anos atrás. Olha só. Uau. Então, se você não tiver... Então, o problema é que a pessoa aprovou o projeto. E uma coisa que não pode existir na incorporação. Fica uma dica para você que está assistindo e para quem está ouvindo. Uma vez... eu vou chamar isso aqui agora, veio na minha cabeça aqui agora. Eu ia fazer uma analogia, eu vou fazer outra. Se não me falha a memória, em 1989, o Senna tinha uma rivalidade muito grande. Ele é uma rivalidade muito forte com o Prost, né? E uma certa vez, num GP de Mônaco, o Senna estava em primeiro lugar e o Prost em segundo e faltava poucas voltas. Só que para o Senna não bastava vencer. Ele queria humilhar o Prost. Então ele em primeiro, o Prost em segundo, da mesma equipe, na época McLaren, o Senna tinha aberto, assim, 40 segundos. E Mônaco é pequeno, né? Então, tipo assim, uma volta em Mônaco é em torno de 1,10, 1,15. Então pensa só,
Ele já tinha dado uma volta em todo mundo. Faltava praticamente, vamos pensar assim, né? Em quase todo mundo. E o Prost estava atrás dele quase uma volta, 40 segundos. Então, o que o Senna estava fazendo? Pé embaixo. Porque ele queria humilhar, né? E tal, enfim. O que eu quero demonstrar nessa analogia? A gente não pode tirar o pé. Se você acomodar... O propósito do Senna era, tudo bem, que era um pouco diferente, era humilhar. Ele falou, cara, não basta eu estar à frente dele, eu tenho que estar muito à frente dele. Isso é legal, não é que é ruim não, é legal, né? Mas você tem que analisar os riscos, né? No caso ele ali, se ele analisasse o risco do tipo assim, cara, o mais importante pra mim é a vitória. Por que eu tô falando isso? Porque o que aconteceu? Ele bateu o carro. Porque de tanto querer andar no limite, quando não mais era necessário andar no limite, ele bateu na entrada do túnel. E ele perdeu a corrida. Mas o que eu quero chamar a atenção não é da falta de análise de risco que ele cometeu, que também é importante, mas o que eu quero chamar a atenção é que ele sempre manteve o pé embaixo. O que faltou? Nível de concentração, porque ele estava ali, né, no limite, já não mais necessário, já tinha exaurido o seu nível de concentração, final de corrida, fisicamente já esgotado. O que ele tinha que fazer? Tirar o pé, administrar o resultado, que ele tinha vantagem de sobra. Ele podia andar 2 segundos por volta mais lento, que ele chegava ainda com 10 segundos na frente. Então, o problema é que a equipe faz o quê? Aprovou o projeto. Baixou. Saiu o PJ. Baixou. Deu entrada no RI. Baixou. Cara, e não. Cara, você precisa ter, cara, manter o ritmo, concentração lá em cima. É que nem você quando vai assistir o bastidores de um futebol, ali, aquele momento antes de entrar em campo, o que a galera tá falando? Gente, concentração total, hein? Foco. Por quê? Um momento de descuido, você perde o jogo. Então, um momento de descuido, o cara hipoteca a matrícula. Um momento de descuido, né? O cara faz uma alienação. Aparece um processo. Então, a concentração vai te fazer todo o tempo... puta, não posso deixar isso aqui sair do meu radar. Tô aqui, vou administrar esse negócio. E isso acontece em todos os fatores. Isso não é só relacionado à aprovação, em todos os fatores. Então, se a gente não... O que falta, muitas vezes, é esse engajamento, né? De olhar. Então, baixa a guarda. Né? Assinei a demanda mínima. Cara, e as agregações? Então, como diz o técnico de futebol lá, o Abel Ferreira, né? Você tem que... 24 horas para você sentir a dor da derrota ou, né, o sabor da vitória. No outro dia... Tudo de novo. Treina de novo. E incorporação é assim. Vendas também. O negócio é assim. Vendas é assim. Gestão é assim. Se não houver essa ambição, esse desejo, a energia vai cair, você vai desconcentrar, você vai bater, você vai perder. Então é manter o ritmo alto, mas com alto nível de concentração para você não ter prejuízo. Senão você vai ter prejuízo. Então, eu quis destacar essas 2 aprovações aqui nesse programa para chamar a atenção das pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, do quão importante é essa etapa, de quão importante é ficar atento a esses detalhes. Então, eu acho que a gente pode contribuir, e eu acho que aí, o Alan falou que não era para mim dar spoiler, mas assim, agora, a viabilidade técnica e jurídica de legislação, ela não termina aqui, ela é viabilizada, homologada aqui, estruturada aqui. Ela continua também. Mas aí agora, nos próximos programas, a gente vai falar que é o desdobramento que isso proporciona. Lá na viabilidade também, agora a gente depois vai falar dos outros desdobramentos das outras áreas, principalmente agora a área estratégica comercial, de marketing, de vendas, de crédito, né? Que vai agora consumir tudo isso que foi feito até aqui para poder materializar comercialmente. Aí é uma jornada que merece um programa específico como a gente tem, porque aí a gente vai falar sobre a relação com o cliente, da comunicação, das personas, do crédito, da estrutura, né? Da força de venda, da força de marketing. E aí que é uma praia gostosa também, que vocês sabem disso, né? Aí vai ficar algo que é muito mais do que as pessoas olham no dia a dia, né? Do que a maioria olha no dia a dia. Isso aqui é muito bastidor. Muito bastidor, né? Então, poucas pessoas conhecem, vivem
e sofrem. Mas deixa eu só complementar uma coisa que você está falando rapidinho aqui, é o seguinte. Embora seja assuntos de bastidor, são assuntos que, por exemplo, um corretor ele aprende no TTI. Né? Mas eu vou chamar uma atenção que é a seguinte, a gente vai falar de força de vendas, mas assim, extremamente importante, e tudo isso que nós falamos até aqui em todos esses programas, o corretor ele pode aprender. Porque ele precisa entender de viabilidade, de taxa de retorno, ele precisa saber de legislação pública, ele precisa saber de legislação bancária, ele precisa saber de tudo aquilo que, né, de legislação da incorporação, né, Código Civil de 64, tudo isso ele tem, não é que ele precisa, ele tem, porque é obrigatório para o exercício da função. E o que diferencia, né, não só o corretor, mas o gestor, o pessoal envolvido em toda a cadeia comercial e vendas, é o quanto ele se interessa por aquilo que acontece. Ah, mas isso faz total diferença, porque vou dar um exemplo. Se ele souber que aquele empreendimento foi aprovado do lado de um posto de gasolina e ele souber que foi aprovado, que foi feito um laudo de investigação de contaminação, ele tem argumento e credibilidade na mesa para falar com o cliente. Ele vai falar assim, olha, aqui porque o cliente pode fazer uma pergunta para ele. E o posto faz. Ele fala assim, não, aqui foi feito um laudo de contaminação, tá. Ele tem, ele consegue isso. Ele consegue provocar o gestor. Então, por exemplo, se ele for perguntado, a escola aqui é muito longe. Ele vai falar, não, mas logo a prefeitura faz. Mal ele sabe que existe um termo de aceite e conduta de que vai ser feita uma nova escola. E aí sabe o que acontece? Ele não tem essa informação por quê? Claro que existe aí uma falha de capacitação e treinamento por parte da empresa, às vezes, né? Das empresas de fazerem. Mas é aquela história. Eu não preciso ser demandado para descobrir. Eu posso descobrir por necessidade, por ambição, por interesse, por conduta. E se ele tivesse aprendido por conta própria, ele já estaria à frente dos demais. Com certeza. Bom, estamos terminando aqui esse episódio, esse programa. Quero agradecer a sua sempre audiência. Acho que o papo hoje foi um pouco esclarecedor em relação a esse desdobramento sobre, né? Parece que é muito fácil, é só dar entrada na prefeitura, põe lá o projeto em DWG, imprime umas pranchas lá, entrega, 30 dias depois, né? Olha o desdobramento que existe e a legislação imobiliária, o quanto que exige disso daí, né? Então, acho que foi um programa que eu acho que vai ajudar bastante as pessoas acho que o foco aqui é incitar as pessoas, criar insights, delas estudarem como tudo isso acontece. Meus amigos do jurídico, eu saio desse programa amando vocês. Vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí, porque é incrível, né? É incrível entender o quanto é complexo. Sim. Né? É muito complexo. Né? Pois é. Até que a gente está falando de bastidores, você que está acompanhando aí, viu que no último episódio a gente até se provocou aqui a disponibilizar para vocês um resumo dessa etapa da jornada da incorporação. Então, só para vocês entenderem, eu não sei se a câmera vai captar, mas a gente está aqui chegando na metade dessa incorporação, dessa jornada. Então, a gente já passou aqui por prospecção de área, pesquisa de mercado, viabilidade, aprovação técnica e legislação imobiliária hoje, chegando aqui à metade dessa jornada. E também se prepare, porque nos próximos capítulos, muita coisa, né? Mesmo bate-canal, estaremos aqui dando início, então, agora a respeito de marketing de produto, automação e inteligência, e também comercial e vendas. Aqui, gente, ó, eu acho que vai dar pano para manga. A gente tem muita coisa para poder compartilhar assunto, aí no universo imobiliário. Então, mais uma vez, agradeço. Siga nas redes sociais. Me despeço e agradeço aqui de vocês, Rodrigo e Magno. E vamos dar sequência aí. Isso aí, gente. Muito obrigado. Imobverse, onde o universo do mercado imobiliário acontece. Muito obrigado, gente. Fique atento, então, assim como o Alan disse, a nossa programação. Quero chamar a sua atenção. Continua seguindo a gente. Importante, pessoal, os próximos episódios que a gente vai falar, que é um pouco mais essa jornada comercial,
A gente vai desdobrar muito conteúdo, então continua manifestando as suas opiniões em relação a aquilo que também chama a atenção da sua necessidade de aprender, que a gente vai trazer aqui esses conteúdos, e eu acho que a gente vai entregar bastante coisa legal aí, experiências marcantes aí, porque agora a gente começa a entrar num cenário que a gente vai trazer alguns cases, inclusive nas nossas abordagens nos próximos programas, e vai ser muito legal. Pessoal, obrigado mais uma vez pela sua sempre maravilhosa e gostosa audiência, continua seguindo a gente e até o próximo programa.